versículo 10, que fala sobre as armaduras de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 10 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado, no abrir e no fechar da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório os mistérios do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor. É uma alegria poder estar com os irmãos nesta noite. Meus irmãos, nós temos aqui um agradecimento dos nossos irmãos Reinaldo e a sua esposa irmã Cristiane, e nós vamos apresentar ao Senhor. Os nossos amados irmãos, eles estão nesta noite agradecidos ao Senhor, as bênçãos recebidas que o Senhor lhes concedeu, e também por uma viagem que o Senhor lhes permitiu, onde eles foram e voltaram abençoados e guardados pelo nosso Deus. E em gratidão a Deus, os nossos amados irmãos ofertam o valor de R$100 que destinam para a obra do nosso Deus. Graças a Deus, pois é o Senhor quem nos leva e nos traz na sua proteção. Deus abençoe o irmão Reinaldo, a irmã Cris, e que este ano seja um ano de vitórias em nome do Senhor. Temos apenas este agradecimento, meus irmãos, mas eu pergunto à igreja neste momento: quantos mais carecem das orações dos santos? Quantos creem que o nosso Deus é poderoso para nos atender? Vamos em pés orar a Deus, apresentar todas as nossas causas, pois nós temos um Deus poderoso que nos ouve. Glória a Deus. Irmãos, eu quero também aqui registrar a gratidão a Deus por um acidente que aconteceu com um netinho do pastor Fábio Soares, pastor da nossa igreja lá em Martha's Vineyard, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América do Norte. Ele estava em outubro do ano passado com o seu netinho no colo, e a filha passando o aspirador de pó. E ele levantou com a criança no colo, um netinho, com meses, e não viu a mangueira lá eles falam vecchio, que é o aspirador de pó. Ele não viu a mangueira do vecchio e acabou tropeçando e caiu com o netinho no colo. O netinho caiu à frente, bateu a cabeça, teve traumatismo craniano, e ele, no desespero, a criança ficou desacordada. De Martha's Vineyard até Boston, onde tem um centro médico muito eficiente, mais ou menos umas 3 horas de carro. Ele falou: pastor, eu não sei como eu dirigi esse percurso com a criança desacordada, mas orando, pedindo misericórdia a Deus, porque é o netinho, e ele sentiu-se culpado com aquilo, e ele estava muito afligido. E nós estivemos lá agora no mês de novembro, por ocasião do aniversário da igreja, e ele pediu que orássemos, porque tinha
O netinho tinha melhorado, mas tinha ficado, irmãos, um coágulo no cérebro da criança, no raio-x, né, no ultrassom. Ultrassom não, ressonância. E ele estava muito aflito com aquilo. Nós oramos pela criança, ungi a criança. E hoje ele mandou um agradecimento, irmãos, que me fez chorar, ele em lágrimas, falando em línguas, porque ontem retornou com a criança ao médico lá em Boston, foi uma médica que atendeu, e disse que não sabe o que aconteceu com a criança, porque não tem vestígio algum do coágulo, da fratura craniana, e a médica disse assim, parece que foi lavado o cérebro da criança. E eu me recordo que quando nós oramos, eu falei, Jesus, lava esse cérebro com o teu precioso sangue. E o pastor mandou agradecer as orações da igreja, a nossa oração em favor do netinho. Irmãos, nós não fazemos nada mais do que a nossa obrigação, orar uns pelos outros, para que o Senhor Deus atenda. Olha o pedido do pastor Donizete em favor da sua irmã, que subitamente também foi acometida, irmãos, dessa enfermidade, já passou pela cirurgia, e nós estamos em oração por ela, para que Deus também intervenha, e logo tenhamos boas notícias para a glória de Deus Pai. Então vamos orar, porque esta é a nossa tarefa como crentes, orar uns pelos outros. A Bíblia diz, orar uns pelos outros, para que sareis. A oração da fé sara o doente, e o Senhor perdoa os pecados e levanta aquele que está enfermo. Então vamos orar com confiança, apresentando ao Senhor esses pedidos, esses clamores e rogos em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui com o evangelista Adriano César, dirigindo a nossa igreja ali em Areópolis. Ele vai estar orando por nós aqui. Por favor, Adriano. Paz do Senhor, meus irmãos. Oremos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por nós estarmos aqui no último dia desta semana, te adorando, te exaltando, assim como nós começamos. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha estender as suas mãos sobre os pedidos de oração que têm chegado até o teu altar. Visita, Senhor, a irmã do pastor Donizete, o netinho também do nosso pastor lá nos Estados Unidos. Que o Senhor venha visitar os enfermos, que o Senhor venha, Senhor, visitar com o poder do teu Espírito Santo, porque o Senhor ainda opera como no passado, o Senhor continua operando e nós temos certeza que continuar operando no futuro, Senhor. Que o Senhor venha abençoar os teus filhos que aqui contribuíram num ato de amor, Senhor, pelas graças e as bênçãos recebidas da sua parte. Continua conosco, nos dando, Senhor, força, ânimo e graça para te servir todos os dias da nossa vida. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus, para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Podeis sentar, queridos irmãos. Círculo de oração, adora Jesus cantando. Glória a Deus. Se reúnam aí as irmãs que vieram. Glória a Deus. Irmão Reinaldo, irmã Cris, estamos felizes pelo retorno de vocês, viu? Estava com saudade já, viu? Vocês não podem mais ir embora não, viu? Glória a Deus. Vamos ouvir as nossas irmãs adorando a Jesus. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Recebe, Jesus, a adoração das tuas filhas.
Deus continue abençoando as nossas queridas irmãs em nome de Jesus. Amados irmãos, como sempre eu tenho dito, em nossos cultos, se Jesus não voltar, mais um final de semana vem chegando e nós vamos estar aqui na casa do Senhor. Domingo logo cedo, temos a consagração, começando o dia, a semana, na presença do Senhor. Das 7 às 8 da manhã, uma horinha passa tão rápido aqui na casa de Deus, mas vale a pena, porque aí temos uma semana de bênção, de cuidados e proteção do Senhor. Às 9 horas, a escola bíblica dominical. Toda a igreja reunida para aprendermos a palavra do Senhor no Santo Templo. E à noite, um grande culto de adoração a Deus, com pregação da palavra de Deus, com testemunhos, louvores e adoração ao Senhor. Amados, abramos a Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e um versículo tem me chamado a atenção, e eu quero meditar convosco nesta noite, no versículo 32. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, que diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Amém. Somente este versículo. Amados e queridos irmãos, em primeiro lugar, é preciso conhecer o contexto desta exortação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele escreve à igreja de Corinto, uma comunidade inserida em uma cidade moralmente corrompida, culturalmente plural e espiritualmente desafiadora. No capítulo 10, o apóstolo Paulo ele trata sobre a liberdade cristã, sobre a consciência e sobre a idolatria. E por fim, não menos importante, sobre a responsabilidade espiritual dos crentes. Nesse contexto, o apóstolo Paulo ele deixa claro no versículo 23 do mesmo capítulo, dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ou seja, nem tudo, amados, que é permitido edifica. E nem tudo que posso fazer, eu devo fazer. É um conceito, irmãos, espiritual, para a igreja também, nos dias de hoje. Em segundo lugar, irmãos, também é preciso saber o significado bíblico da palavra escândalo. A gente ouve muito falar sobre esta palavra, mas nem sempre conhecemos o seu significado bíblico. Curiosamente, a palavra escândalo significa tropeço, armadilha, algo, inclusive, irmãos, que leva o outro a cair espiritualmente. Porque um escândalo, irmãos, normalmente faz com que caia. Pode deixar ele, viu, minha filha? Ele está na casa de Deus, fique em paz, tá? Deixe ele bastante à vontade. Criança tem que ter liberdade na casa de Deus. Normalmente, queridos irmãos, quando um escândalo ocorre, não só a pessoa
que escandaliza, é abalada espiritualmente, mas ela leva muitas outras pessoas também a se abalarem espiritualmente. E eventualmente até caírem. Nosso querido irmão Reinaldo e a irmã Cris estiveram agora no Pará e estourou no Brasil afora um grande escândalo. Para tristeza, para vergonha nossa, da igreja, dos pastores, do ministério. Escândalo terrível. Então notem que a palavra escândalo, além de ter o significado de tropeço, de armadilha, ela leva, irmãos, a muitas pessoas a caírem espiritualmente. Quando nós lemos lá no Evangelho de Mateus, eu quero que você abra a Bíblia agora, capítulo 18, versículo 7, e os que puderem, façam essa leitura bíblica, porque o Senhor Jesus foi muito enfático nesse texto, falando inclusive a respeito desta palavra. Alguém, por favor, faça essa leitura. Mateus 18, versículo 7. Quem encontrar, leia. Olha isso, irmãos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Foi Jesus quem disse isso. Porque é mister que venham os escândalos. Uma outra tradução, é necessário que venham os escândalos. Aí Jesus acrescenta, mas ai daquele homem, genericamente, homem e mulher, por quem o escândalo vem. Essa palavra foi dita pelo Senhor Jesus. Portanto, meus amados e queridos irmãos, escandalizar não é apenas cometer um pecado visível, mas é viver de forma irresponsável espiritualmente e pior, é levar os outros a se afastarem da fé ou até mesmo enfraquecendo-a. Porque muitos, às vezes, se abalam, se afastam definitivamente da fé, e nós temos hoje muita gente assim, muita gente até são chamados de desigrejados, por conta de escândalos, havidos no nosso meio, havidos na igreja, para nossa tristeza, para nossa vergonha, como nós acabamos de citar o caso lá no Pará. Isso é um outro que acontece, mas dependendo da pessoa, irmãos, do grau eclesiástico que essa pessoa tem, esse pastor que teve esse problema, era pastor presidente de uma igreja, era vice-presidente de uma convenção. Logo, irmãos, o escândalo é maior, diferentemente daquele irmão que quase não tem expressão, é um membro de banco, se acontecer alguma coisa com ele, abala a estrutura familiar daqueles que lhe cercam, mas não afeta tanto. Agora, um líder, um pastor, um presidente de igreja, um vice-presidente de ministério, de convenção, isso abala muito, leva muitas pessoas a cair, abandonar a fé. Não deveria, porque aquele que está firmado em Cristo, ele não se estremece com esses escândalos, até porque ele conhece a palavra, que Jesus mesmo foi que disse, é necessário que venham os escândalos. Então, sabendo disso de antemão, eu não tenho que me abalar, eu não tenho que ficar chateado, triste, apavorado, pesaroso, sem dormir por conta do escândalo, porque é necessário. Agora, ai daquele por quem o escândalo é trazido, disse Jesus. Então, escandalizar, irmãos, não é cometer apenas um pecado visível, que todos tomam conhecimento. É viver de forma irresponsável, espiritualmente falando.
Está no púlpito, palitozinho, gravata, Bíblia na mão, prega, ensina, exorta, às vezes até é contundente, mas está vivendo irresponsavelmente diante de Deus, praticando coisas vergonhosas. E Deus não se deixa escarnecer. Ao culpado ele não tem por inocente. O sábio escreveu no livro de Provérbios, contra quem Deus se irá, vai cair na mulher adúltera. É o fim, irmãos, dessas pessoas que hipocritamente, fingidamente, se dizem ser homens de Deus, quando na verdade não o são. Aproveitam do cargo, da posição que ocupam, para difamar a igreja, usurpar, irmãos, do direito que lhe é conferido para estar à frente de um rebanho, como um líder, e outras coisas mais. Em terceiro lugar, queridos irmãos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele menciona 3 grupos específicos, mostrando que a vida cristã, ela é pública. A vida cristã, ela é observada. E ele cita o primeiro grupo, chamado nem aos judeus. Essa expressão aqui, irmãos, nem aos judeus, significa o nosso testemunho religioso. Como estamos servindo ao nosso Deus? Então não podemos, irmãos, promover escândalo, principalmente aos judeus, no sentido de nosso testemunho religioso não ser difamado. Os judeus, amados, eles observavam atentamente a conduta dos cristãos. Portanto, qualquer comportamento dos cristãos que fosse incoerente aos ensinos do Senhor Jesus Cristo, poderia, para os judeus, fechar as portas para o Evangelho. Os irmãos sabem que o Senhor Jesus ocupou as sinagogas dos judeus. Quando lá em Lucas 4, ele leu o livro do profeta Isaías, ele estava numa sinagoga judaica. Ele estava ministrando a judeus. E o ensino de Jesus, irmãos, trazido para nós, não podemos gerar escândalo para os judeus, porque de certa forma, irmãos, eles estão atentamente nos observando para saber se nós estamos, irmãos, dando péssimo exemplo como cristão. Portanto, que a nossa vida, como crentes no Senhor Jesus, deva confirmar a mensagem que nós pregamos, a mensagem de Cristo, viva, santa, pura como é. Veja o que o apóstolo Paulo cita lá em Romanos, capítulo 2 e o versículo 24. Por favor, quem encontrar, faça essa leitura. Romanos, capítulo 2, versículo 24. Observe que o apóstolo Paulo, ele está também dentro do contexto, dizendo que, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Os judeus se escandalizavam pelo comportamento dos gentílicos, porque não seguiam fielmente a Cristo. E hoje, irmãos, o mundo está de olho em nós, como cristãos. E quer ver se nós estamos dando um testemunho ímpar, um testemunho fidedigno, de verdadeiros cristãos, que damos bom testemunho perante a sociedade. Botucatu, irmãos, espera de cada um de nós um lindo testemunho. Um crente comprou, pague. Um crente deu a palavra, cumpra.
Olha o ensino de Jesus. O vosso sim, seja sim. O vosso não, seja não. E muitos crentes hoje, irmãos, perderam a moral. Não se identificam mais como crentes na pessoa de Cristo pelo não compromisso, pela falta de fidelidade. Compra e não paga, pede emprestado, não devolve. E sabe o que acontece? A pessoa que é credora, ela fala assim, mas não é crente, já escandalizou-se. Mas ele disse que era crente, que ia pagar, e não pagou. Sequer me procurou para dizer, olha, hoje eu não consigo cumprir com a minha obrigação. Mas fique tranquilo que eu vou dar meus pulos e vou pagar. Seja verdadeiro. Zacarias 8:16, eis as coisas que deveis fazer, falar a verdade. Mas não, omite-se da verdade. Toma emprestado e faz que esqueceu. Aí aquele que emprestou, falei, irmão, você está lembrado que o senhor prometeu que ia me devolver aquele dinheirinho que eu lhe emprestei? O senhor está lembrado? Quando eu pastoreava a igreja do Senhor Jesus, que está na cidade de Itu, tinha um costume do antigo pastor de emprestar alguns trocados para alguns irmãos. No começo era coisa pequena. Pastor, você pode me emprestar aí R$5? Terça-feira eu pago. Enfiava a mão no bolso e toma. Passava aquela terça, passava a quinta, passava o domingo, passava outra semana, passava outro mês. E os R$5, nada. Eu tomei nota numa cadernetinha, naquela época não tinha a internet, não tinha celular para a gente, né? Alguns aplicativos hoje ajudam a gente, né, no controle financeiro. E eu anotava numa cadernetinha, emprestei R$5 para aquele irmão, ele disse que na terça-feira, dia tal, me pagaria. Pastoreei a igreja lá por 6 anos, 7 meses e 14 dias. Aqueles devedores nunca me pagaram. Passado um tempo, eu fui convidado a pregar a palavra de Deus. Alguns irmãos aqui foram lá comigo naquele dia. Eu não me lembro se era um trabalho, um congresso, não me lembro. Eu sei que fui lá levar a palavra de Deus e ministrei a igreja se alegrou, foi uma bênção. Aí eu tomei a liberdade de dizer, irmão, sabe aquele dinheirinho que você que me pediu emprestado? Eu estou te perdoando, tá? Eu não quero mais ter nenhuma lembrança de que você me deve. Era quase 8.000 cruzeiros, R$8.000 na época. Tudo, pouquinho de aqui, pouquinho dali. Às vezes eu tirava do bolso, irmãos. Mas a pessoa não fez o papel de um cristão, para não gerar escândalo, para dar bom testemunho, inclusive dos que estão de fora. Ora, irmão, se deve para o pastor, eu fico aqui com meus botões perguntando, o que não deve estar devendo lá na praça? O que não deve estar devendo lá na rua? Um dia eu dei um ensino sobre isso, para ver se refrescava a memória e as pessoas me pagavam. Uma irmã devia, irmãos, mandou fazer um óculos, depois ela deu testemunho, porque o lojista da ótica quis me conhecer. E eu fui à ótica depois, e ele me deu os parabéns. Ela comprou um óculos e parcelou em 6 parcelas. A ótica fez o óculos, entregou o óculos, ela deu a primeira parcela e nunca mais voltou. Isso passaram acho que mais de 3 anos. E depois daquele ensino que eu passei à igreja, ela lembrou que ela devia aquele óculos. E foi lá na ótica e disse, olha, ontem no culto, Deus usou o nosso pastor,
E ele exortou a igreja e falou assim, assado. E eu me lembrei que eu tinha uma dívida com vocês. Eu vim aqui para me acertar. Eu quero pagar integralmente. Pode colocar juros, correção monetária, que eu vou acertar. Aí aquele lojista disse: quem é esse pastor? Eu preciso conhecer esse homem, porque ele está ensinando a verdade. Aquela irmã pagou o óculos, o restante que faltou. Ele disse: diante desta verdade, eu não vou cobrar juros, não vou cobrar correção monetária, só vai me pagar o valor da dívida. Falei: não, mas eu quero pagar porque eu atrasei, eu não paguei. Não, a senhora só vai me pagar por sua honestidade. Então eu falei: vale a pena ser honesto, né? Vale a pena ser crente, para não gerar escândalo. O homem era ímpio. Fui até a loja dele, ele me agradeceu, me parabenizou e disse: precisamos de pastores assim, que ensinem as pessoas. E ele disse: padres, sacerdotes, ministros eclesiásticos, que ensinem as pessoas a terem responsabilidade. Agora, eu fiquei com vergonha, porque era membro da nossa igreja. Comprar, mandar fazer, pagar uma única parcela e deixar o restante, né? Então esse papel, irmãos, escandaliza, envergonha. E nós precisamos, irmãos, conhecendo a palavra de Deus, ter muito cuidado para não escandalizar os judeus. O segundo grupo que o apóstolo Paulo cita, ele diz: nem aos gregos, significando, irmãos, o nosso testemunho agora diante do mundo todo. Os gregos, amados, eles representam os gentios, representam a sociedade secular, a sociedade incrédula e a sociedade filosófica, porque os gregos gostavam muito de filosofia, então eles representam também a sociedade filosófica. Vejam que o Senhor Jesus nos exorta lá em Mateus 5,14. Por favor, leia. É um texto conhecido, mas vale para essa meditação. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Palavras do Senhor Jesus. Ele estava dizendo aos seus discípulos e está dizendo a nós aqui nesta noite: vós sois a luz do mundo. Então essa luz, irmãos, ela tem que brilhar. Nós já estudamos aqui em sextas-feiras passadas sobre que o crente, ele reflete a glória de Deus. Então, se Jesus disse que nós somos a luz do mundo, não se pode esconder isso. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, porque lá em cima já é vista. E nós já fomos colocados no monte da salvação para brilharmos, irmãos, perante o mundo todo. Então, quando nós damos escândalo aos gregos, nós estamos dando escândalo, irmãos, para o mundo todo. Porque os gregos representam os gentios não convertidos, não conversos, representam a sociedade secular, aí o vizinho, o empregado não crente, o operário, o trabalhador, o colega da faculdade, da escola, o familiar, o parente. São todos representados aqui pelos gregos. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo, brilhe no meio desse povo. Não dê escândalo. Ande de forma digna, para que as pessoas desejem ser crentes também como nós somos. Ai, irmãos, quantas pessoas gostariam de dizer: eu queria ser crente como aquele crente. Ô pessoa direita, ô pessoa honesta, ô pessoa do bem. Quando ele passa, a gente sente algo extraordinário. Lembra da sunamita,
que falou para o esposo a respeito do profeta Eliseu, dizendo: esse homem que passa é um santo homem de Deus. É justamente isso, irmãos, que a gente precisa dar de testemunho. As pessoas precisam ver em nós a luz de Cristo, e não um mau comportamento, não um mau testemunho. Mas peraí, isso aí é crente? Da igreja uma vida com Deus? Olha o nome da igreja deles, uma vida com Deus. Isso é crente? Ah, irmãos, pelo amor de Deus, isso infarta qualquer pastor, pelo péssimo testemunho. Então que sejamos, como Jesus disse, a luz do mundo. O mundo, amados, pode até não ler a Bíblia, mas o mundo lê a nossa vida todos os dias. Você pode até pensar: ninguém está me vendo. É um ledo engano. Todo mundo está olhando para você. O escritor da Epístola aos Hebreus diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Você nem imagina, tem gente olhando para você. Eu disse para os irmãos que eu estive há pouco tempo, agora no finalzinho do ano, com a minha esposa lá no mercado, Confiança. Fui comprar suco de uva para ceia geral. E sempre ali naquela rampa que sobe ali, ficam os carrinhos. Eu sempre peguei carrinho ali. Até a minha esposa falou: vamos pegar um carrinho aqui embaixo? Eu falei: não, lá na rampa tem. E eu com esse problema de coluna, eu falei: não, lá já sobe a rampa, já está tudo certo. Mas cheguei lá, não tinha um carrinho. Aí subimos. Assim que subimos, do lado direito, assim na entrada ali do hortifrutis, frutas, né? Estava uma funcionária, provavelmente uma agente de segurança. Falei: moça, não tem carrinho ali embaixo. Aí ela olhou assim: pastor. Eu fiquei com vergonha, mas glorifiquei a Deus. Ela falou: pastor, ali na frente tem carrinho, pode pegar um lá. Irmãos, essa mulher me conhece, eu não conheço ela. Ela me identificou: pastor, se eu estou, irmãos, com mau comportamento, se eu chegasse ali bruto, brigando com ela, cadê os carrinhos do mercado? Ela ia dizer: pastor, calma, está nervoso? Me lembra no testemunho de um pregador que pregou no Camboriú, não me lembro o nome dele, mas provavelmente os irmãos aqui devem se lembrar. Ele foi pregar numa cidade e o carro deu problema. Ele conseguiu um mecânico na estrada, consertou, mas ele já estava atrasado. E quando ele chega na cidade, nervoso, porque o carro tinha dado problema e ele já estava atrasado para o culto, um policial numa blitz parou ele. E pediu documento, pediu habilitação. Falou: seu guarda, me libera logo, me libera que eu estou nervoso. Ô, cidadão, calma. O senhor está precisando ir para uma igreja. O senhor está precisando ouvir a palavra de Deus. O senhor está muito nervoso, precisa aceitar Jesus como seu Salvador. O senhor está nervoso, senhor. Aí ele falou: meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Um policial era crente, ensinando o pregador que ia pregar naquela noite, na igreja do policial. Ele falou: o policial, me perdoa, eu vim para um congresso aqui, eu vou pregar na minha igreja que o senhor vai pregar. O senhor está muito nervoso, viu? Que jeito o senhor vai pregar desse jeito? Irmãos, parece brincadeira, mas as coisas são sérias. É muito sério. O cristão precisa dar bom testemunho. Aqui dentro da casa de Deus, lá fora, mais ainda. Veja que Jesus chegou para os seus discípulos e disse: escuta, o que vocês estão dizendo a meu respeito?
Aí um discípulo falou uma coisa, outro falou outra, falou, tá, e o que estão dizendo de mim lá fora? Porque Jesus, irmãos, ele fazia um critério de avaliação, de autoavaliação. É o que precisamos fazer. O que estão falando do pastor Rubem? O que estão falando da Assembleia de Deus, uma vida com Deus? O que estão falando dos obreiros, do ministério? O que estão falando? Permita a Deus que seja coisa boa, que estejamos dando bom testemunho, que pessoas desejem vir a Jesus, servir a Deus aqui conosco. Ah, não, aquela igreja, não piso lá. Bando de desordeiros, bando de não sei o quê, de caloteiros, que lá tem isso, tem aquilo outro. Sangue de Jesus tem poder. O terceiro grupo, amados, temos alguns minutinhos ainda, que o apóstolo Paulo cita, e aqui é mais sério. Ele disse para não dar escândalo, nem a igreja de Deus. Olha o que ele cita, igreja de Deus. Não é a igreja do pastor Rubem, até porque eu não tenho igreja. Eu não derramei sangue para comprar igreja, resgatar a igreja, o povo. Não. Quem tem igreja é só Jesus. Ele disse, a minha igreja. Ele é senhor dela. E eu vejo aí com tristeza muitos dizendo, vai para a minha igreja, vai para a minha igreja. Você não é dono de igreja. Eu sei que é uma força de expressão, mas evite falar isso. Vá à Assembleia de Deus, uma vida com Deus. Ouça a palavra de Deus lá. Não, vai lá na igreja do pastor Rubem. Não fale pelo amor de Deus isso. Eu não sou dono da igreja. A igreja tem dono. E Paulo respeitosamente disse para não dar escândalo à igreja de Deus. Significando, irmãos, que o nosso testemunho dentro do corpo de Cristo talvez seja o ponto mais sensível. Basta ver, amados, quantos tropeços espirituais têm acontecido e acontecem dentro da igreja. Não bastasse, irmãos, criaram aí até alguns sites para divulgar os escândalos. Por Chico Gospel, assembleiano de valor. Eu fico envergonhado, irmãos, sinceramente. Mas, pastor, se não aparecer, ninguém fica sabendo. Bom seria que não ficássemos sabendo, porque entristecem, envergonham o Evangelho. E parece que fazem com requinte de crueldade mesmo, expor, né? Pastor adulterou, briga na igreja, que vergonha, né? Então diz aqui o apóstolo Paulo para não dar escândalo à igreja de Deus, porque tem havido tantos tropeços, irmãos, maus exemplos, falta de amor na igreja, orgulho, pessoas de nariz empinado, irmão. Não tem necessidade disso. Ninguém aqui é maior do que ninguém. O maior aqui é Jesus. O grande aqui é Deus. Importa que o João disse, importa que ele cresça e eu diminua. Essa presunção, irmão, essa vaidade de querer ser mais do que os outros, é porque meu dízimo é maior. Você pensa que Deus está olhando pelo valor monetário do seu dízimo? Não. Deus olha, inclusive, para a oferta da viuvinha, viu? Deus olha para a oferta da viúva. E diz que ela deu mais do que todos os que arrogantemente, vaidosamente, imponentemente, orgulhosamente colocavam a sua oferta. É muito perigoso isso. Muito perigoso. Olha o que exorta o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 4 e o versículo 32. Por favor.
Efésios 4:32. Quem encontrar, por favor, leia. Que maravilha! Antes, sede uns para com os outros benigno. Irmãos, benignidade é atributo de Deus. Paulo disse aos irmãos da igreja de Corinto: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas tudo que a igreja amadureceu espiritualmente, ele diz agora: vocês sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Então, precisamos imitar a Deus nos seus atributos. Deus é benigno para conosco. Basta ver o final do texto: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se eu não perdoo meu irmão, como eu posso dizer que recebo o perdão de Deus? Como é que eu posso afirmar isso? Não, eu não perdoo, me fez muito mal. Irmãos, talvez no momento do problema, da circunstância, você tenha até dito: eu não vou perdoar. Mas deixe-me te dizer, já esfriou, a fervura já baixou. Perdoe. Perdoe e receba perdão de Deus. Eu vou levar para a... Minha sogra tinha esse costume de falar: eu vou levar para a sepultura. Leva não. Aprenda com Deus a perdoar. Seja benigno, misericordioso. Tenha misericórdia. Foi um momento de fraqueza, foi um momento de nervoso. Eu já passei por isso. Quem não passou? E já verbalizei: não vou perdoar. Vou perdoar não só 7 vezes, mas os 70 vezes 7 que Jesus mandou. 490 vezes no dia. Porque quanto mais eu libero perdão, mais Deus libera perdão a mim. Mais eu sou perdoado. Porque cometemos falhas, irmãos, diariamente. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca, já está pecando só em dizer. Então, não dê escândalo à igreja de Deus. Libere perdão. Mas aquela igreja lá ninguém perdoa, ninguém é benigno, ninguém é misericordioso. Pode até não ter sido, mas a partir de hoje, através do ensino que Deus está nos dando, vamos liberar perdão. Porque quanto mais perdoarmos, mais Deus vai nos perdoar. O apóstolo Paulo, ele ensina ainda, irmãos, e me chama isso muita atenção, que a minha liberdade termina onde o tropeço do outro começa. Portanto, amar é muitas vezes abrir mão dos nossos direitos. E às vezes a gente vê isso na vida prática. Por exemplo, eu não gosto de alface, mas a minha esposa gosta. Eu vou proibir que ela coma alface lá em casa? Ontem até comi. Não me faz bem. Mas quem ama, e Deus nos ama, por isso Ele nos suporta, suporte. Eu estou falando em coisas muito simples, muito corriqueiras, certo? Amar muitas vezes é abrir mão dos nossos direitos. Porque eu não gosto disso, aqui em casa não entra. Entra sim, ou se entra. Entra, porque Deus está controlando tudo para o nosso próprio bem,
para demonstrar o amor dele para conosco e nascer em nós o verdadeiro amor de Deus. Na maioria das vezes, irmãos, é ser até um tanto radical. Veja o que o apóstolo Paulo cita lá em 1 Coríntios 8 e 13. 1 Coríntios 8 e 13. Olha isso, irmãos. Pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais, disse o apóstolo Paulo, comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. É ser radical demais. Mas para que o irmão não se escandalize, não coma carne, pelo menos na frente dele. Para que ele não se escandalize. Então Paulo está sendo radical, e a gente tem que entender, irmãos, tem que situação na nossa vida como cristão, que também precisamos ser radicais, para que nosso irmão não se escandalize e perca a salvação dele, que se desvie, que fracasse na fé, que o Senhor Jesus nos dê sabedoria para lidarmos, irmãos, com essa questão. Isso, meu querido e amado irmão, é a verdadeira maturidade cristã. E em quinto lugar, o versículo 31 de 1 Coríntios capítulo 10 resume tudo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, finalize. Fazei tudo para a glória de Deus. No entanto, a pergunta que deve guiar o cristão não é: isso é pecado? Mas a pergunta que deve nortear o cristão é: isso glorifica a Deus e edifica pessoas? Logo, meus amados irmãos, a nossa fé, ela precisa ser vivida dentro e fora da igreja. A nossa conduta precisa combinar com a nossa confissão de fé. Nós prometemos no batistério, quando o pastor, ao nos batizar, disse: promete ser fiel ao Senhor Jesus todos os dias da sua vida. E você prometeu. Então a sua conduta precisa combinar com a profissão de fé. Você prometeu, cumpra. A nossa liberdade precisa ser guiada pelo amor de Deus e amar ao nosso próximo como o segundo mandamento dado pelo Senhor Jesus. E o nosso maior alvo, como crentes, é a glória de Deus. É Deus ser glorificado. Portanto, agora pode-se entender o que o apóstolo Paulo cita lá em 1 Coríntios 11, 1, que eu já citei. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor fale melhor e mais forte nos nossos corações. Vamos adorar o Senhor, irmãos, com o hino 609. É um corinho que a gente sempre canta. E enquanto nós louvamos ao Senhor, vamos também contribuir com os nossos dons que trazemos com gratidão para a manutenção da casa de Deus. 609. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Mais uma vez. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim,
eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Amém, Jesus, graças a Deus. Vamos em pés, irmãos, agradecer ao Senhor a oportunidade que Ele tem nos dado de estar mais uma vez no santuário. Pastor Marcelo, olha aqui ao Senhor, por gentileza. Senhor Deus, Pai maravilhoso, nesse momento colocamos na Tua presença para Te agradecer, meu Pai, por esses momentos que passamos aqui meditando na Tua palavra, adorando o Teu nome, bendizendo a Tua face, ó Pai. Senhor meu Deus, confirma a Tua bênção, que esta palavra, Pai, seja uma semente, ó, semeada em cada coração, Pai. Que não venhamos a ser pedra de escândalo, ó Pai, que não venhamos, ó Pai, dar mau testemunho, mas que possamos, ó Pai, viver a Tua palavra, ó Pai, nesta terra, Pai. Ó Deus fiel, abençoa cada um, leva em paz para seu lar, aguardando, dando a vitória, Pai, fortalecendo na Tua presença, Senhor. Eu Te agradeço por tudo, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, repousem em cada vida, em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. Digamos todos, amém, Jesus. Está encerrado o nosso culto. Em nome de Jesus, dê um abraço bem afetivo em seu irmão. Deseja uma noite feliz, abençoada pelo Senhor Jesus. Amém.